Voltando à nossa topologia, agora para o estudo do servidor DNS. Vamos instalar e configurar o servidor DNS que vai servir como primário para esta zona e o servidor DNS que vai servir como secundário para essa zona. Lembre-se, não existe DNS primário e secundário. Ele pode ser primário para determinadas zonas e secundário para outras zonas, ou somente um DNS de cache. Então vamos à instalação do nosso DNS primário. Iniciar, painel de controle, adicionar ou remover programas, adicionar ou remover componentes do Windows. Serviços de rede, detalhes, sistema de nomes de domínio, ok, avançar, concluir, fechar, vamos verificar se a instalação foi bem sucedida, iniciar, ferramentas, DNS. A ferramenta de gerência de DNS conseguiu se conectar ao serviço DNS que está rodando em background. Dessa forma, está funcional. Serviço DNS, vamos configurar, ou seja, vamos criar a zona de pesquisa direta. Criar porque só se cria no primário, no secundário é sempre uma cópia. Agora, vamos criar a zona de pesquisa direta, a zona win.com.br. Então, em cima do servidor 01, botão direito, nova zona. Avançar, zona primária. Avançar, zona de pesquisa direta. É aquela que eu tenho um nome e me devolve como resposta à pesquisa um endereço IP. Avançar. Nome da zona. Nome da zona é win.com.br. Avançar. Já me sugere o nome de um arquivo, win.com.br.dns. E eu vou aceitar esse nome sugerido. Eu também poderia usar um arquivo pré-existente para eu importar a zona. Então vamos em avançar. Não permitir atualizações dinâmicas, que é meu DNS da grande rede. Avançar, concluir. Duplo clique no servidor, zona de pesquisa direta, duplo clique. Foi criada a zona win.com.br. Já criada a zona, vamos verificar que ele cria automaticamente os registros SOA, Start of Authority, NS, Name Server e A, de IP Address, que é a base de qualquer zona recém-criada. Com a zona de pesquisa direta criada, win.com.br, nos resta agora verificar a criação automática de alguns registros. Criou o SOA, Start of Authority, NS, que é a própria máquina, e o IP address da própria máquina, ou seja, o servidor se reconheceu como sendo o NS do seu próprio domínio. Registro HTTP em SRV01 e SRV02. Então nós temos dois servidores para o mesmo site. Isso vai caracterizar o quê? Holding Robin, ou seja, o balanceamento. Para o primeiro elemento a pedir uma resolução, informa que é 200.001, depois 200.100, para o próximo 200.100, depois 200.001. Isso é o Holding Robin. Então, www, tipo do registro A de IP address 200.001. www, tipo de registro IP address, depois o IP 200.1.1.100. Agora vamos criar o registro para o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, nos servidores 01 e 02, porque ambos possuem HTTP. Então nós vamos criar o registro www. Naturalmente seria o quê? Seria um canonical name,
mas como eu tenho dois servidores iguais e vou dividir a carga de trabalho, nós vamos usar a técnica de Round Robin, ou seja, cada hora responde como um sendo o primeiro servidor HTTP. Então, para eu criar esse www, eu clico o botão direito em cima do IN, novo host, que é o tipo A, e coloco www. Vejam que na caixa cinza do meio o FQDN está correto. E aí eu vou digitar 200.0.0.1. É o meu primeiro servidor DNS. Não vou marcar para criar o registro de ponteiro associado, porque nós ainda não criamos a zona inversa ou reversa. Adicionar o host. Foi adicionado o host. Vou criar mais um. www. Vai ser o 201.1.100. Adicionar o host. Ok. Concluído. Vejam que agora nós temos dois hosts, o 200.0.0.1 e o 201.100 para o www. Registro FTP no SRv01. É um canonical name, porque o nome real da máquina é SRv01. Então vamos criar um alias, um apelido. FTP, o alias é um apelido para a máquina cujo nome canonical, ou seja, registro CNAME, canonical name, é o srv01.win.com.br. Esse é o seu FQDN. Agora vamos criar para o serviço FTP o canonical name FTP. Por quê? O nome real da máquina é SRv01 e nós vamos criar um apelido, um alias, para mapear para o nome canonical srv01.in.com.br. Da mesma forma, em cima da zona, botão direito, CNAME, canonical name, e vamos digitar FTP. Vejam que o FQDN já cai direto. Vamos clicar em procurar no servidor, zona de pesquisa direta dentro da nossa zona. Então é o host SRv01. Ok. Então, acabamos de criar registro canonical name. É um alias para o FTP mapeado para a máquina real SRv01. Registro do servidor 02. SRv02, tipo do registro A, IP address, com seu IP 200.1.1.100. Vamos criar o registro do tipo A, IP address, para o SRv02. Como eu crio? Da mesma forma, botão direito em cima da zona, novo host do tipo A, e eu coloco o nome SRv02. Cujo IP é 200.1.1.100. Adiciono o host. Ok. Concluído. Então agora nós temos o host SRv02 no IP 200.1.1.100. Registro NS do secundário. Arroba, que substitui o nome do domínio. Tipo do registro, NS, Name Server, e o FQDN, Full Qualified Domain Name, srv02.in.com.br. Esse ponto final simboliza o domínio root. Temos que acrescentar no SRv02 os serviços SMTP e POP. Após criado o host SRv02, nós podemos criar o registro NS. Para criar o registro NS é algo interessante. Se eu clicar o botão direito em cima da zona, observem que não aparece o registro NS. Então o que eu faço? Em cima do SOA, eu clico o botão direito e propriedades. Na tab Sheet, servidores de nomes. E eu clico em adicionar. Procurar. Na zona direta, no IN, nós vamos pegar o SRv02.
ok. Está criado mais um NS, ok. Agora, nós temos os dois NS, os dois address para www, o FTP. Só está faltando o quê? Acrescentar no servidor 02 os serviços SMTP e POP. Para quê? Para que a gente tenha experiência em configurar esses dois serviços. Registro CNAME para SMTP e POP no SRV02. SMTP é o alias, o apelido para a máquina cujo nome canônico, ou seja, tipo do registro CNAME, vai ser o srv02.win.com.br. POP com o CNAME srv02.win.com.br. E POP3 porque alguns administradores colocam POP3, colocam POP com a versão, CNAME srv02.win.com.br. Agora, para termos a experiência de configurarmos as informações para um Simple Mail Transfer Protocol e um Post Office Protocol, vamos acrescentar no servidor 02 os serviços SMTP e POP. Então eu vou criar o quê? Eu vou criar Canonical Name para o SMTP. Botão direito, CNAME, SMTP, na máquina servidor 2. Servidor 1, zona, Win, servidor 2. Ok. Agora, POP e POP3. CNAME, POP, procurar, servidor 1, zona direta, win.com, servidor 2, ok. Só falta agora o POP3. POP3, procurar, no nosso servidor, zona direta, win, servidor 2. Criamos os três canonical names para a máquina SRV02, ou seja, três apelidos para a máquina SRV02. O SMTP é responsável pela troca de mensagens, ou seja, de e-mails, no seu domínio. Então, registro MX, Mail Exchanger. O arroba representa o domínio. MX representa o tipo do registro, Mail Exchanger. 10 é a preferência, é um valor que vai de 0 até 65.535. Quanto menor a reserva, maior a preferência que eu tenho para tentar entregar a este servidor. E o seu FQDN, Full Qualified Domain Name, srv02.in.com.br, arroba mx10 srv02.in.com.br. Nos falta agora, para o servidor SMTP, criar o registro de responsabilidade pela troca de mensagens do domínio, ou seja, o registro Mail Exchange. Então vamos em cima da zona, botão direito, registro MX. Então, host ou domínio filho? Não é o caso nem de host, nem de domínio filho. Então, é para deixar em branco, como está dito aqui, ó. É deixado em branco. Vamos em procurar, SRV1, zona de pesquisa, Win. O SMTP vai ser no SRV2. Vamos deixar a prioridade do servidor como 10. É um valor entre 0 e 65.535. Quanto menor o valor, maior é a prioridade para que as mensagens sejam entregues a ele. Ok. Acabamos de criar nosso registro Mail Exchange. Serviço DNS, configurar. Vamos agora criar as zonas de pesquisa inversa ou reversa. A 0.0.200.in-addr.arpa e a zona 1.1.200.in-addr.arpa. Agora vamos criar as duas zonas de pesquisa reversa ou inversa. A 0.0.200 in addr.arpa e a 1.1.200 in addr.arpa.
Então, em zona de pesquisa inversa, botão direito, nova zona. Avançar, é uma zona primária, avançar. A identificação dela é 200.0.0. Avançar. Me deu como opção o arquivo 0.0.200.addr.arpa.dns e eu vou aceitar a sugestão. Não permite atualizações dinâmicas e vamos concluir. Agora vamos criar a segunda zona. Nova zona, avançar, zona primária, 200.1.1. Avançar. Aceitei o nome sugerido de arquivo, avançar, não quero zona com atualização dinâmica, concluir. Então temos as duas zonas. Então essa forma que a Microsoft escreve não é a forma melhor, mas nós podemos fazer o quê? Em exibir avançado. Aí ele mostra as zonas como é na realidade no sistema de nomes de domínio. Já criamos as zonas de pesquisa inversa da 00 200 e da 1 200. Agora vamos verificar que cria automaticamente os registros SOA e NS. Criadas as zonas reversas 00 200 e 1 200, vamos agora ver o conteúdo criado automaticamente. Criou o SOA e o NS. Vejam que não criou o address, porque não é necessário na zona reversa. Da mesma forma, no 1 200. Também não criou o address. Vamos criar em ambas zonas reversas o registro NS do secundário, @nssrv02.in.com.br, ou seja, deste domínio, o outro name server é o srv02.in.com.br. Agora vamos criar em ambas as zonas o registro NS do secundário, SRV02. Da mesma forma, vamos lá na rede 200, em cima do SOA, botão direito, propriedade. Servidores de nome, adicionar, procurar, em SRV01, zona direta, win.com, o SRV02. Ok. Agora vamos criar também na zona 11200. SOA, botão direito, propriedades, tab sheet, servidores de nome, adicionar, procurar, SRV02. Ok. Estamos com os dois servidores de nome, um em cada zona. Criar na zona 0.0.200.in-addr.arpa o ponteiro 1 ptr srv01.in.com.br e na zona 1.1.200.in-addr.arpa vamos criar o registro 100, que é o ponteiro para srv02.in.com.br. Agora vamos criar nas suas respectivas zonas os ponteiros para resolução reversa. Então vamos criar inicialmente da zona 0.0.200 em ADDR. Então 00200 está aqui, botão direito, ponteiro. Qual é o ponteiro? É o 1. Qual a máquina? É o servidor 01. Então criamos o ponteiro. Agora vamos criar o ponteiro 100 na rede 11200. Botão direito, ponteiro 100, que é o IP do último octeto do endereço do nosso servidor, SRV02, procurar servidor 02, ok, criamos o ponteiro. Vamos agora testar a configuração do nosso DNS através do NSLookup. NSLookup é uma ferramenta para fazermos queries para testar o nosso servidor. Então a primeira query que nós vamos fazer é www.win.com.br. Vamos executá-la com seta para cima,
3 ou 4 vezes para constatarmos o loading robin. Agora vamos testar a configuração do DNS com o NS Lookup. Iniciar, prompt de comando, NS Lookup. Então vamos testar a resolução de www.win.com.br. Primeiro 1, depois o 100. Agora vamos no servidor 2. Iniciar, prompt de comando, vamos no NS Lookup. Enter. Ele está pedindo um 201.100, mas vamos pedir no mesmo servidor para termos que certeza que ele vai fazer o round robin. Então, server 200.0.0.1. É a esse servidor que nós vamos fazer a query. O comando server diz a que servidor iríamos ou vamos fazer a query. Então, www.win.com.br. Observem que agora ele primeiro botou o 100 e depois o 1. Isso é o round robin. Vamos testar a resolução de apelidos, de alias, ou seja, o registro CNAME. Basta digitar ftp.win.com.br ou smtp.win.com.br ou pop.win.com.br ou pop3.win.com.br. Saberemos qual a máquina real, qual a máquina canônica que possui esses apelidos. Agora vamos testar a resolução dos alias FTP, SMTP, POP e POP3. Como? É só digitar ftp.win.com.br. Dizendo que a máquina 200.0.0.1 está correto conforme nossa topologia. Agora vamos testar smtp.win.com.br. Está na 201.100. Vamos ver o POP agora? pop.win.com.br. Vamos ver agora o POP3. .win.com.br. Agora nós vamos testar a resolução quanto a servidores de nome. Então, como é que seria esse questionamento? É quem é ou quem são os responsáveis pela resolução de nomes do seu domínio, ou seja, as autoridades do seu domínio. Como é que eu posso fazer essa query? Set type igual a NS. Não se esqueça que entre o type e o tipo de registro não pode ter espaço. Então é type igual NS. E aí eu digito o quê? O nome do domínio, win.com.br. Torna quem é ou quem são os meus servidores de nome. Posso também usar, em vez de type, o que de query? Set que igual a NS e digitar o nome do domínio. Vamos fazer o seguinte questionamento agora. Quem é ou quem são os responsáveis pela resolução de nomes do seu domínio? Ou seja, quem são as autoridades? Para isso, primeiro eu seto que o tipo de registro de consulta vai ser igual a NS, ou seja, set type igual a NS. Enter. E agora eu faço a query com o nome do domínio, win.com.br, ou seja, quem é o NS desse domínio. Ele me retornou o quê? Quem são as duas autoridades, servidor 1 e servidor 2. Também poderíamos fazer o mesmo set com que de query, que seria set que igual a NS. Não se esqueça que eu não posso deixar espaço entre o type igual e NS e nem tampouco entre que igual a NS. É sem espaço. E vamos fazer a query, o nome do domínio. Então, tanto type como o que funcionam. Agora nós vamos ver quem é ou quem são
os responsáveis pela troca de mensagens no seu domínio. Então, o tipo de registro é MX, Mail Exchanger. Settype igual MX. E digito o domínio do qual eu quero saber quem são os servidores MX. E o domínio é win.com.br. Agora vamos ver qualquer informação do seu domínio. Settype igual a ANY. Aí digito o nome do domínio, win.com.br. Agora vamos testar o seguinte questionamento. Quem é ou quem são os responsáveis pela troca de mensagens no seu domínio? Seria settype igual a MX, Mail Exchanger. E colocaria o meu domínio para saber quem são os responsáveis pela troca de mensagem. Em geral, é o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. E ele me respondeu que é o SRv02, que está no IP 201. Ele é o Mail Exchanger com preferência 10. Então, resolução correta. Agora seria o seguinte questionamento. Qualquer informação do seu domínio. Settype igual a N, ANY. E aí coloco o nome do domínio, win.com.br, e me retorna, inclusive, os atributos serial, refresh, retry, expire, os temporizadores da minha zona. Você tem o endereço IP e deseja saber o nome do host de qualquer lugar do mundo. Eu utilizo o quê? O ponteiro. Então é settype igual a PTR. E digito o IP para fazer a query, 200.0.0.1. E depois digito 200.1.1.100. Por que eu não preciso digitar novamente o settype igual a PTR? Porque eu já setei que o tipo de pesquisa que eu vou fazer é de ponteiro. Então todas as queries que eu fizer a partir desse momento vão representar ponteiros. Agora vamos testar o seguinte questionamento. Você tem o endereço IP e deseja saber o nome do host de qualquer lugar do mundo. Então basta eu fazer uma resolução reversa, que o tipo é igual a PTR. Settype igual a PTR. E eu tenho o IP, então 200.0.0.1. 100.200.in-addr.arpa é o servidor 01.in.com.br. E já o 200.1.1.100 é o servidor 02.in.com.br. Observem que eu dei somente um settype igual a PTR e fiz duas queries do mesmo tipo, PTR, seguidas. Não preciso dar o comando duas vezes, porque já está setado como PTR o tipo de pesquisa. Agora vamos configurar o servidor DNS secundário na máquina SRv02. Para eu copiar a zona de pesquisa direta, o in.com.br, eu vou ter que definir qual o nome da zona e, principalmente, definir o master de cópia. Quem copia, copia alguma coisa de alguém. Então, de quem eu vou copiar, o meu master vai ser o 200.0.0.1. Não se esqueça, no secundário eu não crio, eu não altero, eu não faço nada. Simplesmente eu só me sincronizo com o primário de tempos em tempos, baseado no tempo de refresh. Estamos no servidor 2. Agora vamos configurar a zona de pesquisa direta. Nós vamos ser o secundário, então nós vamos copiar esta zona. Para fazer a configuração do secundário no SRv02, basta ir em Iniciar, Ferramentas, DNS. Servidor 2, zona de pesquisa direta, botão direito, nova zona. Avançar. Zona
secundária, nome da zona, win.com.br. Avançar. Agora, como eu já disse anteriormente, tem que definir um master de cópia. Quem copia, copia alguma coisa de alguém. E eu vou copiar de quem? Do 200.0.0.1. Adicionar. Avançar. Concluir. A zona não foi transferida, então nós podemos, como ação, transferir do principal. Transferiu a zona. Eu dei um F5, atualizou e a zona foi devidamente transferida. Agora vamos configurar o servidor DNS secundário do SRV2 copiando as zonas de pesquisa reversa. A zona 0.0.200.in-addr.arpa e a zona 1.1.200.in-addr.arpa. E não se esqueça que nós temos que definir quem é o master de cópia. Agora vamos criar as zonas secundárias da 200.0.0 e 201. Em cima de zona de pesquisa reversa, nova zona. Avançar. Secundária. Avançar. 200.0.0. Avançar. De quem eu vou copiar? Quem é o master de cópia? 200.0.0.1. Adicionar. Avançar. Concluir. Agora vamos fazer da zona 201. Avançar. Zona secundária. Avançar. 200.1.1. Avançar. De quem eu vou copiar? Do 200.0.0.1. Adicionar. Avançar. Concluir. E assim, terminamos a cópia das nossas zonas direta e zonas reversas. Se gostou, dê um like. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Esse vídeo finaliza a instalação e configuração básica de um servidor DNS no Windows Server 2003, tanto primário quanto secundário e zonas diretas e reversas.